Uniregistral tem a satisfação e a honra de receber hoje o deputado Hugo Mota. É uma alegria, Flaviano Galhardo e eu estamos aqui para conversar com esse jovem deputado que é uma unanimidade. Todos falam bem da capacidade dele de obter consensos, de conciliador. Então, jovem, muito obrigado, deputado, por atender o convite da Uniregistral. É uma satisfação muito grande para mim poder estar aqui visitando a Uniregistral ao lado do Dr. Nalini, Dr. Flaviano, de todos os membros dessa importante instituição que cumpre um papel fundamental, principalmente na melhora da qualidade da prestação de serviço à população paulista e, consequentemente, à população brasileira. E estamos aqui à disposição para poder, nesse bate-papo, discorrermos aí sobre temas de interesse da categoria e que eu possa aqui também, claro, trazer o nosso ponto de vista, os nossos posicionamentos, sempre em busca de mais eficiência, de um Brasil que cresça, que se desenvolva e que, com certeza, a categoria dos registradores cumpre um papel fundamental nessa tarefa de podermos ser um país que tem aí um futuro pela frente de muitos desafios, mas que com profissionais e principalmente servidores públicos bem preparados, né, sendo ali bem capacitados, nós vamos conseguir avançar de forma significativa para termos mais competitividade e sermos um país mais justo. Deputado Hugo Mota, conta um pouquinho da sua infância, da sua trajetória escolar, para que a gente conheça melhor Vossa Excelência. Eu sou nascido em João Pessoa, na Paraíba. Logo após nascer, fui para Patos, cidade do sertão do estado, que é onde a nossa família milita na política desde a década de 60, desde a década de 50, melhor dizendo, porque o meu avô paterno foi prefeito na cidade no final ali da década de 50 e o meu avô materno começou ali a fazer política já no início da década de 60. Então, a minha infância e adolescência foi na cidade de Patos, onde só voltei para João Pessoa para estudar, e aí passei no vestibular de medicina no final do ano de 2006, comecei a cursar medicina em João Pessoa, e aí em 2010 eu disputei a minha primeira eleição, ali com a idade mínima para poder ser candidato, para disputar a eleição para deputado federal. À época meu pai estava como prefeito da cidade de Patos, a minha avó que sucedeu o meu avô materno estava como deputada estadual, é deputada inclusive hoje, está no 6º mandato de deputada estadual, aos 83 anos de idade, e aí não tinha outro cargo, Flaviano, que eu pudesse disputar, então tinha que ser candidato a deputado federal, e a nossa região tinha uma carência muito grande de um representante da região. Nós ficamos muito tempo sem ter um deputado federal, o último havia sido meu avô, e aí a região se conscientizou que era importante voltar a ter um filho da terra como deputado federal, porque nós perdemos muito nesse período em que a cidade ficou sem um representante. Então o desafio era poder assumir essa responsabilidade de representar o sertão da Paraíba, representar a grande região polarizada por Patos na Câmara dos Deputados. E aí, graças a Deus, obtive sucesso na minha primeira eleição. Então foi na eleição de 2010 e minha mãe não queria que eu fosse candidato, filha de político, né? Queria que eu me dedicasse à medicina, mas eu me comprometi com ela, com minha família, que independente do resultado da eleição, eu iria concluir o meu curso. E assim eu fiz. Eu transferi o curso para Brasília já a partir de 2011. Ao tomar posse como deputado federal, já estava matriculado na Universidade Católica de Brasília e aí conciliei os 3 últimos anos do curso com os 3 primeiros anos de mandato. Então, concluí o curso no ano de 2013, não fiz residência médica, porque já estava completamente dedicado à política, e de lá para cá procuramos cumprir aí essa missão de representar o sertão da Paraíba na Câmara dos Deputados. Foi um aprendizado para mim muito importante ter chegado tão novo na Câmara que é uma casa plural. Eu digo sempre que nós temos muitos poderes legislativos no país, né, espalhados pelos municípios, com as câmaras municipais, nas assembleias legislativas nos estados, temos o Senado Federal, mas nenhuma casa consegue retratar fielmente a nossa sociedade
como a Câmara dos Deputados. Primeiro, pela quantidade de parlamentares, são 513 deputados e deputadas federais, representantes de todos os nichos da nossa sociedade. Então, é uma casa onde você tem a oportunidade de aprender bastante. E eu cheguei justamente com essa visão, que eu precisava, naquele momento, ouvir mais do que falar, poder procurar as pessoas que eu me espelhava como pessoas que realizam a boa política, que fazem realmente uma política onde existe um resultado a ser entregue à população. Eu entendo muito que o homem público ele vive dos resultados que ele produz para a sua região, para a população que confia nele o mandato, e eu procurei dessa forma me comportar até os dias de hoje, já estando no meu quarto mandato, no meio do meu quarto mandato, ocupando funções importantes como presidente de comissão, como fui presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que é uma das mais importantes da Câmara. Ainda fui no meu primeiro mandato, no final do meu primeiro mandato, no ano de 2014. Em 2015, eu tive a oportunidade de presidir uma comissão parlamentar de inquérito com um tema dificílimo, que foi a CPI da Petrobras. Então, ali também me deu um pouco mais de vivência, de experiência dentro do parlamento. Em seguida, disputei a eleição para líder no meu antigo partido, porque nesses 4 mandatos eu fui 2 mandatos pelo PMDB e 2 mandatos pelo então PRB, hoje Republicanos. Então, dentro do PMDB eu ainda disputei a eleição para ser líder, não consegui me eleger, e aí em 2018, por uma questão local, mas sem ter nenhum tipo de litígio, de problema, eu mudei de partido por uma questão de sobrevivência política lá na Paraíba, e aí fui para o PRB, o Republicanos, onde tive a oportunidade de já agora, pela 3ª vez, liderar a bancada do nosso partido. O partido do comando do presidente Marcos Pereira tem crescido eleição após eleição. Quando o presidente Marcos assumiu o partido tinha 8 deputados, agora estamos indo para 50 deputados federais. Hoje a nossa bancada especificamente tem 45 deputados federais, então é uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados, que eu tenho a honra de liderar e de poder, junto com o nosso partido, colaborar nas grandes discussões que o nosso país obrigatoriamente tem que fazer dentro do parlamento. O Republicanos é um partido de centro-direita, é um partido que tem a visão sempre da estabilidade, de muita responsabilidade fiscal, de buscar o crescimento econômico através de políticas públicas que estimulem a diminuição da burocracia, o aumento da competitividade, que possamos cada vez mais buscar eficiência dentro do serviço público. Então temos essas bandeiras que são importantes e acredito que o partido tem se diferenciado nesse radicalismo hoje que infelizmente o nosso país vive, né, que as eleições têm deixado o nosso país muito pautado nesses extremismos que eu entendo que nós temos que respeitar a posição política de todos, porém, quando passa a eleição, nós temos um país para cuidar e esse radicalismo, quando ele persevera após a eleição, ele passa a ser danoso, a ser tóxico para o dia a dia, principalmente das matérias que lá são tratadas, porque nós temos mais de 200 milhões de pessoas que esperam do parlamento decisões sensatas, decisões totalmente descontaminadas do ambiente eleitoral. Acho que tem ali o período eleitoral onde a gente escolhe os nossos candidatos, os nossos representantes, mas passado isso, nós temos um Brasil que precisa de nós. E nosso partido tem muito essa responsabilidade, que é de ter, através de uma ferramenta que eu vejo como fundamental na construção das soluções futuras, que é o diálogo, podemos promover ali um dia a dia respeitoso dentro do parlamento, onde possamos, ao final, cuidarmos do que interessa, que é o Brasil real, que são os graves problemas que precisam ser atacados e as soluções precisam ser dadas. Na saúde, na educação, na segurança pública, na geração de emprego e renda, na área da sustentabilidade, no agro, para discutirmos a inovação tecnológica. Ou seja, o Brasil tem muitos desafios e que, com certeza, se nós focarmos as nossas energias nessas pautas, nós vamos garantir que as próximas gerações elas viverão num Brasil mais justo, que cresce, que tem oportunidades e que com certeza conseguirá ser uma das potências do mundo, porque as potencialidades nós temos um povo aguerrido, um povo trabalhador, que sendo bem orientado, bem governado, nós conseguiremos sim dar resultados ainda melhores. Hugo, muito obrigado pela sua presença aqui na Uniregistral. É uma honra tê-lo aqui nesse podcast
que já é famoso aqui, conduzido sempre pelo nosso âncora, né, Dr. Nalini. Você é conhecido no parlamento por essa capacidade de consenso, né? E hoje, você acabou de dizer aqui, né, no mundo polarizado, quem tem esse atributo tem distinção, obviamente, né? E essa capacidade de consenso, agora já falando um pouquinho aqui do registro de imóveis, né, ajudou muito a sua atuação, né, com duas leis recentemente aprovadas, muito importantes para a nossa atividade, que é a Lei 14.382, né, oriunda de uma medida provisória, e o novo marco de garantias, né? Você pode ir lá, acompanhou de perto a tramitação desses dois diplomas jurídicos que modernizou e transformou, e vem transformando ainda a nossa atividade. Você teve também o ano passado, na sessão solene de comemoração dos 180 anos do Registro de Imóveis Brasileiro, né? Houve uma cerimônia lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, né? Como que você enxerga hoje, então, o registro de imóveis brasileiro, né? O valor agregado que ele pode trazer para a economia do país, né? Então, por exemplo, quando aprovamos lá o marco de garantias, já tem trazido resultados para a indústria de crédito, né? Crédito com garantia real, né? O sujeito hoje pode dar facilmente o seu imóvel para obter um financiamento para o seu pequeno negócio, pagando taxa de juros muito mais acessíveis. Então, quer dizer, envolvendo aí essa agenda do registro de imóveis com a economia brasileira, e você sempre enxergou isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga essa atividade do registro de imóveis brasileiro. Olha, eu enxergo com muito bons olhos. Primeiro, pela organização que o setor vem tendo, principalmente nesses últimos anos. Os desafios que o país tem, principalmente para sermos uma nação onde seja buscada para que investimentos sejam feitos, é a segurança jurídica. Nós não vamos ser um país que cresce, que se desenvolve, se ofertarmos principalmente para o investidor, seja nacional ou internacional, que o Brasil é um país seguro para que você possa fazer o seu investimento. A área do registro de imóveis cumpre um papel fundamental, na minha avaliação, nessa construção. Por quê? Porque o registro de imóveis, ele tem avançado nos últimos anos, o setor principalmente da construção civil, que é, sem dúvida alguma, um dos setores que mais emprega e gera renda na nossa nação. O registro de imóveis tem cumprido um papel fundamental, principalmente nessa área, de poder dar ao cidadão, dar àquela pessoa que quer investir, que quer adquirir o seu imóvel, a segurança de que ali o seu recurso, o seu investimento está sendo bem aportado e está seguro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo, o desafio é justamente no acompanhamento do grande desenvolvimento que nós temos tido em diversas áreas no país, na construção não é diferente, que é você ter a tecnologia necessária para que os registradores possam dar conta de uma demanda tão grande que nós temos hoje no Brasil. De norte a sul, de leste a oeste do Brasil, os registradores cumprem esse papel do menor ao maior município, de serem ali os grandes garantidores de que as propriedades estão resguardadas, de que as operações de compra e venda elas podem ser feitas com uma autoridade, não é, ali estabelecida por lei, autorizada para poder cumprir esse papel e sendo um dos fiadores desse momento em que nós precisamos cada vez mais ter essa segurança jurídica. Então eu vejo realmente com muita satisfação o desenvolvimento que a atividade tem tido no Brasil. O papel que os registradores têm cumprido nesses últimos anos realmente demonstra a preocupação de um setor que está ali estabelecido por um concurso público, né, onde você recebe, não é, a autorização dos tribunais de justiça dos estados para atuar, mas que essa preocupação ela vai além meramente do que se passar em uma prova, e sim na prestação de um serviço, que é algo que vai muito mais além. Então, houve sim, no Brasil, essa mudança de mentalidade para melhor. E hoje nós temos, assim como você tem na iniciativa privada, uma situação onde os registradores acabaram não por competitividade, mas sim por exigência da sociedade, tendo que se adequar a esse novo momento que o Brasil vive. E essa autorresponsabilidade em que os registradores se colocaram
isso foi responsável para que se criasse no Brasil uma conscientização da necessidade sempre de se buscar uma prestação de serviço melhor. E aí, aderindo a novas tecnologias, aderindo à necessidade de uma capacitação melhor da mão de obra que presta o serviço e que está ali com a barriga no balcão, tocando o dia a dia daquilo que é necessário para que essas operações elas possam ser realizadas diariamente. A chegada do operador nacional é um grande avanço para que se tenha uma centralização e uma autoridade a quem se buscar para poder acompanhar essa operação diária que se dá no Brasil inteiro. Então, essa integração nacional ela é necessária para que cada vez mais tenhamos a condição de prestar esse serviço melhor à população e ser, ao invés de se colocar na posição de um dificultador, de um órgão meramente burocrático que as pessoas têm meramente que se submeter, não, passa a ser ali um ativo onde essa busca ela é necessária e ela é satisfatória porque ela traz segurança para quem está comprando, segurança para quem está vendendo e cumprindo um papel fundamental na sociedade, que é aquilo que falei aqui no início das minhas palavras, a segurança jurídica que o país precisa para ser uma nação cada vez mais buscada para receber investimentos. Então, o desafio eu vejo, Flaviano, para frente é cada vez mais o próprio Congresso Nacional, o Poder Judiciário, as entidades representativas desse setor estarem dialogando justamente para que possamos estar atualizando as nossas leis. Não podemos achar que as leis que foram aprovadas há 10, 15, 20, 30 anos atrás, elas servirão para sempre no país. E a aprovação do novo marco de garantias é justamente isso, é você estar surgindo um consenso através do diálogo com a sociedade, com todos os atores envolvidos, com o próprio Poder Executivo e o Poder Legislativo no final, fazendo ali a lapidação dessa lei, podemos entregar ao país leis mais eficientes. Esse é o papel, na minha avaliação, que o Congresso tem que cumprir para podermos atuar justamente no sentido de desburocratizarmos, darmos mais condições do serviço ser melhor prestado e, ao final, a sociedade e o país é quem sai ganhando com o fortalecimento das categorias que cumprem esse papel fundamental e a categoria dos registradores de imóveis, na minha avaliação, hoje tem uma importância muito grande no desenvolvimento econômico do país. E fico feliz de ter participado, enquanto deputado federal, dessas discussões. Participamos também da sessão solene, porque temos a convicção de que cada vez mais esse diálogo entre o legislativo e as categorias precisa ser um diálogo constante para que com isso possamos buscar com quem está de fato no dia a dia enfrentando o problema, com nós que estamos lá tendo o papel de legislar, dialogando também com o judiciário que cumpre um papel fundamental, o próprio Poder Executivo, a condição de darmos à população um serviço melhor prestado e a condição de avançarmos significativamente naquilo que o Brasil precisa, que é ser um país de cada vez mais oportunidades para todos. Deputado Hugo Mota, é uma música para os nossos ouvidos, ouvir de Vossa Excelência essa compreensão tão ampla, tão segura do que significam as delegações extrajudiciais. E nessa linha de trazer mais atribuições, a Câmara Federal está discutindo a questão dos créditos de carbono, que parece que o Brasil terá muito a ganhar recebendo investimentos internacionais. E o lugar onde essas certificações têm de estar é no registro de imóveis, porque é o registro de imóveis, o acervo imobiliário, ele garante um dos direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição. Então seria interessante que Vossa Excelência pudesse também fazer com que o registro de imóveis fosse o destinatário dessa certificação, porque há muitas certificações particulares que estão sob suspeita. Não se sabe se o imóvel existe, se naquele imóvel existe realmente uma floresta sequestradora de carbono. O registro de imóveis é confiável. Com certeza, eu vejo que essa nova política pública, que o Brasil com certeza será um dos players mundiais, que é a questão do comércio de crédito de carbono, nós temos que avançar com quem já tem experiência e know-how para fazer. Não adianta inventarmos uma nova autoridade pública que vai aumentar o Estado, trazer mais custo, né? E com isso podemos ter que ter um novo
setor, uma nova regulamentação, onde nós já temos um serviço funcionando com eficiência e que está buscando dia a dia, não é, cada vez mais melhorar essa prestação de serviço e tem como consequência a condição de assumir mais essa atribuição. Eu defendo muito, doutor Naline, a diminuição do Estado. Eu discuto isso com muita tranquilidade, porque os exemplos que têm dado certo no mundo, que nós temos visto, as nações que progrediram, que avançaram, foram nações que fizeram sempre uma autocrítica no sentido de cada vez mais o Estado cuidar daquilo que é essencial. Porque quando você aumenta demais o tamanho do Estado, você rima isso com ineficiência. E nós temos que deixar setores da sociedade que já estão ali respaldados por lei, né, estabelecidos, prestando um serviço e que podem, muitas vezes, assumir outras atribuições, funcionarem de uma maneira onde nós não tenhamos ali um aumento para o contribuinte, um aumento naquilo que já é tão caro para a nossa sociedade, que é a carga tributária hoje paga pela sociedade brasileira. Na hora que você aumenta o Estado, você aumenta esse peso. Então, se você tem hoje uma instituição que já realiza esse trabalho do ponto de vista do registro de imóveis e você tem um tema que está totalmente ligado aos imóveis, que é o crédito de carbono, você vai ter que ver lá o tamanho das fazendas, das propriedades, se realmente tem titulação, se não tem. Se já temos uma área que faz isso, nós podemos muito bem aumentar um pouco mais, vamos dizer ali, o espectro de ação da atividade desses registradores para cuidarem de uma área que, na minha avaliação, será fundamental, que será essa comercialização dos créditos de carbono. Eu vejo como esse caminho sendo o caminho natural, né, que o Congresso precisa dar. A lei ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, hoje está sendo discutida no Senado. A expectativa lá é que volte ainda esse ano, para que a Câmara possa analisar as possíveis mudanças que o Senado fará. É uma matéria também de muito interesse do Ministério da Fazenda e vamos poder, nesse trabalho ali que o Parlamento cumpre muito bem, de poder ajustar os textos das leis e o relatório final que será votado, podemos garantir que os registradores de imóveis possam ser sim a instância que irá cuidar dessa questão do crédito de carbono, porque na minha avaliação, com o know-how hoje que já existe, tem condições demais de poder prestar um serviço importante ao país. E defendo que essa lei ela possa ser o quanto antes aprovada e sancionada. O mundo discute a sustentabilidade, o mundo cobra hoje de países que têm grandes áreas de floresta, como o Brasil, um novo comportamento com relação ao meio ambiente. Até países que não fizeram o seu dever de casa hoje cobram dos outros. E para isso, se a preocupação é realmente com o meio ambiente, com a natureza, é preciso que nessa nova ordem mundial se pague para que o país não devaste as florestas para produzir e que ela seja uma fonte de renda para os municípios, os estados e a nossa nação, garantindo assim a preservação, mas para isso dividindo esse custo com o resto do mundo, já que o que está em jogo aqui é a preservação da espécie humana e todos nós temos que de alguma forma contribuir com isso, e não meramente sermos só cobrados por comportamentos sem sermos remunerados para isso. Então acho que o Brasil já tem essa conscientização, isso me parece que é um consenso. Resta agora a nós, legisladores, podermos ter a lei mais bem feita possível, com a participação, repito, vou defender dos registradores de imóveis nessa questão da segurança jurídica para que o Brasil possa ser um grande player mundial nessa questão do crédito de carbono, que será para nós a condição de sermos protagonistas no mundo de uma nova ordem da política mundial no que diz respeito ao meio ambiente. Esse tema de extrema relevância, né, deputado, porque, como o senhor bem falou, né, sobrevivência humana, né, sobrevivência do lugar onde nós vivemos. O registro de imóveis ele já atua no tema do meio ambiente já de longa data, né, doutor Naline? Assim, temas relacionados à reserva florestal, né, são temas controlados muitas vezes quando o título, o documento, o negócio vai ter acesso ao registro de imóveis, né? Então isso já é tema corrente já nos registros de imóveis. Então não é nem um tema novo, né, doutor Naline? E nós comemoramos também, além dos 180 anos, comemoramos 20 anos recentemente da lei do georreferenciamento. Hoje todo imóvel rural, para acessar o registro de imóveis, ele é georreferenciado. E nós estamos com um projeto muito bacana nessa seara, que é geolocalizar o registro. Então imagine uma certidão
tira uma certidão, ela vem com QR Code, você põe lá o seu equipamento no QR Code, além de obter as informações jurídicas da certidão, quem é o proprietário, se tem um ônus ou não tem, ele vai te apontar num mapa do registro de imóveis aonde aquele imóvel está localizado, né? Então, se acrescentarmos isso ao tema do crédito de carbono, seria um golaço. Mas eu queria trazer um pouco uma agenda também muito, muito nobre, que eu sei na sua agenda, que é o tema da regularização fundiária, né? A regularização fundiária, hoje nós sabemos que tem meio Brasil ainda fora do registro de imóveis, né? São negócios circulando por fora, né? Sem acrescentar nada para a economia formal, sem acrescentar nada de segurança para as pessoas, né? E o senhor tem acompanhado, né, essa agenda pelo registro de imóveis. Então, como que o senhor enxerga esse processo, e que ponto que o senhor acha que a gente está, e se a gente consegue dar passos mais largos nesse tema da regularização fundiária no Brasil? Olha, o Brasil tem procurado avançar muito nos últimos anos nessa política pública. Inclusive, temos visto em vários programas liderados por governadores, prefeitos, também autoridades federais, no sentido de regularizar a grande quantidade de áreas que hoje, infelizmente, ainda não tem a titularidade ali efetivada por uma falta completa de preocupação com esse tema ao longo dos anos. Então, isso foi passando ano após ano e também as pessoas se acostumando com essa situação e deixando um problema cultural passar também, né? ao largo uma situação onde, pensando do ponto de vista familiar, do ponto de vista da propriedade, uma situação muito importante. Por quê? Porque você fica ali sem segurança nenhuma. Eu acho que não tem nada mais emancipador para uma pessoa que conseguiu a duras penas ali adquirir o seu imóvel do que ter a titularidade. Essa titularidade que vai garantir que ele irá deixar como herança para seus filhos esse bem, essa titularidade que vai permitir, em um momento em que ele deseje vender por um problema ou vender para comprar um imóvel melhor, é o que vai garantir que ele pode sim comercializar e ter ali a condição de, sob as leis do Estado, com uma autoridade ali efetivando a operação, a condição de poder estar trabalhando dentro da lei. Então esse desafio, ele cumpre para nós que estamos na atividade política uma prioridade. Não dá para o Brasil chegar, vamos dizer, em 2030, com uma grande porcentagem do seu território sem a mínima titularidade. É um interesse de todos, até porque quando isso acontece, todos saem ganhando, o Estado sai ganhando, o proprietário sai ganhando, né? Nós temos mais segurança jurídica, que tanto já falamos aqui, então nós temos que cada vez mais fortalecer e, se necessário for, priorizarmos no orçamento essa regularização, porque nós estamos dando a essas pessoas dignidade, cidadania, a condição de poder trazer esses milhares, milhões de brasileiros que hoje têm as suas propriedades sem uma efetivação de fato dentro daquilo que rege as nossas leis, trabalhando, vamos dizer, na informalidade, tendo ali uma atividade que não está sendo acompanhada de forma correta, como deveria ser, para que essas pessoas possam, ao final, estarem todas sendo enquadradas dentro daquilo que nós entendemos ser importante, que é trabalhar ali autorizado pelos registradores de imóveis, com a sua titularidade efetiva, com a sua escritura de fato sendo ali oficializada e com isso trazendo segurança para todos. Então é uma bandeira, uma política pública que eu acredito que o Brasil tem que priorizar, inclusive com um prazo até a ser estabelecido para que se conclua esse trabalho de regularização e tratar isso como uma política de Estado para que possamos avançar ainda mais nesse sentido, porque eu vejo como muito benéfica para a população e, acima de tudo, para o futuro do país, termos um Brasil 100%, não é, legalizado do ponto de vista da regularização fundiária. Deputado Hugo Mota, o Brasil acompanha-se com muita esperança a possibilidade de Vossa Excelência vir a presidir a Câmara Federal, né? Essa casa parlamentar onde tudo tem de passar, num momento muito propício para o parlamento,
porque ele está exercendo um protagonismo que até há pouco não existia aqui no Brasil, né? Na concentração de poderes do Executivo. Então, nós verificamos no seu currículo que Vossa Excelência foi relator de muitas medidas provisórias, projetos de lei importantíssimos, né? Então, experiência e bagagem suficiente para presidir o parlamento, Vossa Excelência tem. Como é que andam essas movimentações? Olha, nós estamos acompanhando esse momento de discussão da sucessão do presidente Arthur Lira, com uma participação agora mais efetiva, porque até o início de setembro nós estávamos completamente fora desse processo. Nós tínhamos algumas pré-candidaturas colocadas, o processo de discussão sobre quem será o próximo presidente da Câmara, pelo menos em todo o período que eu estou na atividade no parlamento, nunca foi tão precipitada essa discussão. Eu sempre vi essas discussões, elas iniciarem ali após as eleições municipais, já perto do período realmente que nós tínhamos ali que nos posicionar. Para nossa surpresa, logo após a recondução do presidente Arthur, já se começou a discutir esse processo. E aí, desde o primeiro momento, nós nos colocamos sempre na posição de defender o nosso partido, que até então tinha um candidato que era o presidente do nosso partido, o atual vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira. Nós trabalhamos para o presidente Marcos no sentido da construção da sua candidatura. E ali as outras candidaturas de amigos, colegas, líderes colocadas, nós também sempre tratamos com muito respeito, sempre procurando dialogar, mas completamente fora da disputa. O nosso nome não estava colocado, até porque se hoje estou com o meu nome colocado como candidato a presidente da Câmara, é graças, primeiro, às bênçãos do meu partido, porque se nós não tivermos o nosso partido, nós não temos nem como nos colocarmos na disputa. Então, o presidente Marcos Pereira teve um gesto de grandeza e, acima de tudo, de entendimento de que o nosso nome poderia ali reunir as condições de construir uma candidatura de consenso dentro da casa. Então, graças a essas bênçãos do presidente Marcos e a confiança do presidente Arthur e de diversos outros líderes e presidentes de partido, o nosso nome surgiu no início de setembro como essa opção de construirmos uma candidatura que, apesar desse radicalismo político que o Brasil tem, que dialogue com todos os campos, né? Eu entendo que o presidente da casa ele tem que trabalhar como um juiz, ele tem que blindar a casa dessas discussões que sempre acabam chegando ao plenário, mas ele tem que blindar o funcionamento da casa. Nós temos que divergir nas ideias, divergir nas votações, mas nunca deixar que essa divisão atrapalhe o dia a dia da casa, aquilo que precisa ser votado, que precisa ser discutido, as matérias que lá chegam com a importância que tem, principalmente para a população que mais precisa, e que o parlamento precisa ter também a sua eficiência no que diz respeito a essas votações. Então, eu acho que o presidente cumpre esse papel, respeitando a todos. É uma eleição também administrativa, porque você tem ali todo o organograma da casa que precisa ser ocupado por esses partidos de acordo com a proporcionalidade, com o tamanho das bancadas, ocupando essas funções e tendo ali o bom funcionamento garantido, preservado, porque é dessa forma que nós podemos garantir um diálogo com os outros poderes, tanto com o executivo como também com o judiciário, preservarmos a harmonia que a nossa Constituição nos impõe. Nós temos que ter a Constituição sempre como sendo a nossa orientadora maior, o nosso norte nas decisões que porventura venhamos a tomar, e com isso termos a ordem democrática no país mantida e sermos um poder que seja a casa das soluções e não a casa dos problemas. Eu entendo que o Brasil tem já muitos problemas a serem discutidos e muitos desses problemas podem ser resolvidos, solucionados com um parlamento funcionando de forma madura, de forma não contaminada com as discussões e as disputas político-eleitorais. Então é com esse propósito que o nosso nome surgiu. Estamos procurando construir essa candidatura dialogando com todos. O nosso intuito é fazer uma presidência onde distensionemos hoje a relação que infelizmente se tensiona ali, principalmente com
alguns outros poderes, a exemplo do judiciário. Acredito que o diálogo ele tem que ser sempre a ferramenta a ser buscada para que cada poder possa trabalhar dentro daquilo que a nossa Constituição nos impõe, sem haver exagero de um lado para outro. Acho que quando os poderes eles se entendem sobre o que é a atribuição de cada um e não há uma usurpação de competência, isso ajuda demais nessa construção de um funcionamento melhor dessas instituições e podemos, de forma assim muito compromissada com o Brasil, fazer um trabalho que realmente deixe um legado positivo do ponto de vista das entregas que podem ser feitas à população. Por isso que o nosso nome está sendo colocado. Espero que tenhamos sucesso nessa construção e possamos juntos fazer um grande trabalho em favor do Brasil, um grande trabalho em favor das próximas gerações, dando um exemplo quando pouquíssimos acreditam que é possível sim, através da maturidade política, deixarmos as disputas político-eleitorais um pouco fora daquilo que tem que ser discutido dentro do plenário da casa, que são as matérias e os temas que realmente interessam à população, é aquilo que o povo espera de cada um de nós que estamos lá, outorgados pela população brasileira para exercer uma função tão nobre que é de legislar em favor do Brasil. Nossa democracia é muito jovem ainda, né, deputado? Estamos aí, a partir de 88, quase 36 anos de regime da nova democracia, né? Já tivemos outros períodos, mas o brasileiro ele tem um pouco daquela síndrome do vira-lata, né? Reclama de tudo, o Brasil não tem jeito, o Brasil é um problema. Eu já tenho um ponto de vista mais otimista. Eu acho que o Brasil tem instituições sólidas, uma democracia pujante, uma Constituição que já está indo já aí para o seu quarta década. Então, quer dizer, que ponto que o senhor acha que nós estamos da nossa democracia? Assim, olhando o Brasil na América Latina, na América e no resto do mundo. Acabamos de ver as nossas eleições municipais, o Brasil dá um show em todas as eleições, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, em apuração, em credibilidade das eleições, né? Conduzida pela Justiça Eleitoral brasileira. A gente vê eleições realizadas em outros países, muitas vezes a gente sente até orgulho, né, do que nós temos aqui. Então, assim, que ponto que o senhor acha que a gente está situado nesse universo dos países democráticos, onde existe um Estado de Direito, obviamente? Olha, eu vejo, assim como você pensa, Flaviana, acerca da idade que a nossa Constituição tem, a nossa última Constituição, que trouxe a redemocratização do país, como bastante jovem, porém cada vez mais forte no que diz respeito à atuação das nossas instituições. Tem quebrado a cara e tem errado de maneira muito, muito forte quem aposta na inversão da ordem institucional do Brasil. Nós temos visto, doutor Nalini, demonstrações extremamente claras e fortes de que as instituições no Brasil estão cada vez mais fortes. É por isso que eu me preocupo muito em, vindo a ser presidente da Câmara, em fortalecer ainda mais essa institucionalidade. E como é que você fortalece isso? É tendo a harmonia entre os poderes, é tendo um diálogo e cada um trabalhando dentro daquilo que é a sua atribuição. Tivemos o triste episódio lá do 8 de janeiro. Foi um episódio onde, infelizmente, as instituições ali foram atacadas, mas que a ordem democrática ela não foi em nenhum momento alterada. Tivemos o dano material, mas não o dano político de algum retrocesso em torno daquilo que foi conquistado a duras penas e sob o sacrifício de muitos, que foi a redemocratização do Brasil. Então isso demonstra cada vez mais esse amadurecimento e a certeza de que o Brasil está no caminho certo no que diz respeito ao funcionamento do nosso país. O nosso papel é cada vez mais podermos não deixar que esse ou aquele projeto pessoal ou individual ou unicamente partidário de quem quer que seja venha a se achar ou até a defender que esse projeto pode ser maior do que aquilo que está garantido na nossa Constituição. Isso é um dever que todos nós temos, independente de quem seja. Nós temos que proteger a nossa Constituição. É ela quem nos dará sempre a solução para todos os problemas. Eu vejo
grandes nomes do direito, da política brasileira, sempre repetir isso. Quando você tiver qualquer dúvida acerca do funcionamento institucional, acerca daquilo que precisa ser decidido, pode procurar aqui na Constituição, você encontrará a resposta para toda e qualquer dúvida, porque você, seguindo a Constituição, você estará não só respaldado, mas você estará garantindo que o Brasil possa ser cada vez mais esse país que todos nós queremos, que respeita as suas leis e que tem aqui um funcionamento ordenado, onde todos, absolutamente todos, têm que cumprir aquilo que está escrito dentro da nossa Constituição e dos códigos de lei que o nosso país tem. Então, esse é o desafio que eu acredito que cada vez mais nós temos que ter. Não deixar a contaminação política eleitoral, qualquer corrente ideológica, nos tirar desse rumo. Então é por isso que eu sempre defendo o equilíbrio, a serenidade, a cautela e o cumprimento irrestrito daquilo que está na nossa Constituição, para que cada vez mais essa democracia possa ser mais forte, a vontade da nossa população, da maioria da nossa população sendo respeitada e com isso construindo sob erros e acertos aquilo que nós queremos para o futuro do Brasil. E é justamente isso que nós temos, né? Com a realização do processo eleitoral, a vontade popular sendo expressada, e às vezes quando essa vontade popular é expressada de uma maneira onde o resultado não seja atingido da forma que se espera, na eleição com 4 anos a população vai novamente às urnas e tem a opção ali de escolher um outro projeto, de escolher um outro representante. É justamente por isso que nós temos que defender e zelar cada vez mais por esse fortalecimento da Constituição e, consequentemente, da nossa democracia e no bom ordenamento político-jurídico do nosso país. Deputado Hugo Mota, Vossa Excelência é jovem, vindo a ser presidente, será talvez o presidente da Câmara mais jovem que o Brasil já teve. Gosta de educação, né? O senhor está numa casa que é uniregistral, que é mantida pela ARISP, Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo, hoje presidida pelo registrador Jorge Takeda, que é uma sumidade, porque ele também foi engenheiro do ITA, então entende matemática, a física, já foi presidida pelo Flaviano Galhardo, e podemos esperar que Vossa Excelência olhe com olhos muito generosos a educação brasileira como um todo e também a educação para a cidadania, que os partidos têm obrigação de aplicar, parece que 20% dos fundos, né, na formação da cidadania, né? E não vejo repercussão desse investimento. O que Vossa Excelência pensa a respeito? Olha, eu penso que a educação cada vez mais tem que ser uma plataforma de todo e qualquer brasileiro que tem compromisso para com o futuro. Eu vejo, por exemplo, a preocupação com a educação da primeira infância tendo que ser cada vez mais uma bandeira e uma exigência a ser cobrada, principalmente dos gestores municipais que têm essa obrigação de poder garantir uma boa assistência desde a gestação das nossas mães, passando por vaga em creches para todos os filhos e filhas dos milhões de brasileiros que estão espalhados pelo país. Com isso, nós vamos ter a alfabetização na idade correta. Tendo a alfabetização na idade correta, nós vamos ter esses adolescentes chegando ao ensino médio com muito mais condição de poder, a partir dali, passar no Enem e entrar numa instituição de ensino superior e, a partir dali, escolher a sua profissão e entrar mais facilmente no mercado de trabalho. Então, toda essa cadeia que passa por um planejamento municipal, estadual e federal tem que estar cada vez mais ali sincronizado. Essa sincronização fará com que, através da educação, nós tenhamos a condição de ser uma sociedade mais justa e que essas pessoas que muitas vezes vêm de condições paupérrimas, condições difíceis, dos rincões do Brasil, mas que possam, através do seu esforço da educação, terem a sua cidadania, a sua dignidade, através de oportunidades no mercado de trabalho. Com relação à preocupação com a formação em cidadania, o nosso Partido Republicanos é o único partido que tem uma universidade própria. Nós temos um centro formador com cursos de direito, de ciências políticas, funcionando lá em Brasília. A nossa fundação, a Fundação Republicana Brasileira, realiza cursos por todo o Brasil, ajudando a fazer essa formação política que é tão necessária. Eu defendo que cada vez mais os partidos possam ter plataformas nesse sentido, até para que
as pessoas que hoje estão ali desmotivadas com a política, que não gostam de discutir o assunto, que muitas vezes só se dedicam a isso ali na antivéspera do período eleitoral para votar em qualquer candidato, sem acompanhar a sua história, sem saber qual é o seu partido, muitas vezes numa escolha pessoal, ou até na escolha por exclusão, vota num candidato porque não quer o outro. Se essas pessoas têm a oportunidade de discutir um pouco mais de política, ajuda demais na tomada de decisão e de poder escolher aquilo que de fato é o melhor para a sua cidade, para o seu bairro, né, para a nossa sociedade como um todo. Então eu defendo muito essa questão da formação política, principalmente pelas instituições partidárias que têm o dever e essa obrigação de poder cumprir esse papel. Mas repito, a educação será sempre, sem dúvida alguma, o nosso maior desafio. Se o Brasil conseguir nos próximos anos, através da priorização de políticas públicas da educação, conseguir avançar no melhoramento dos resultados do IDEB, de todos os índices que acompanham o dia a dia dos nossos estudantes, nós vamos com certeza, no futuro próximo, sermos um país bem melhor, sermos um país mais justo. Então eu defendo e vamos trabalhar cada vez mais, não é só por mais investimento. Eu vejo que o Brasil investe sim em educação, cada vez mais se precisa investir mais, sim, mas também já começar fazendo o dever de casa, que é aplicar bem o que é investido hoje, para que aplicando bem o que é investido hoje já tenhamos resultados significativos e aumentando esse investimento, nós vamos ter a condição de poder, de forma gradual, termos uma educação cada vez melhor, uma educação onde valorizemos os professores, as instituições e estimulemos o nosso alunado a cada vez mais buscar, através da educação, o sentido de poder progredir em suas vidas. Uma agenda também muito importante, deputado, é a da desjudicialização, né? Falávamos antes aqui do podcast com o Dr. Nalini sobre o tremendo número, né, de processos judiciais, né? Essa cultura, né, de tudo se judicializa, né? E o serviço extrajudicial tem buscado contribuir com né, com esse tema, colocando a estrutura do Estado através dos agentes delegados, né, o notário, o registrador, para reduzir em temas que não precisem chegar até o Poder Judiciário, como, por exemplo, o uso capião extrajudicial. Né, hoje, boa parte desses processos correm no registro de imóveis. O inventário, né, hoje, as partilhas, inventário, divórcio, correm nos tabelionatos de notas, por exemplo. Né? E o senhor participou também, né, na sua atuação desde 2010. Né, essas leis vêm sendo aprimoradas. O senhor acha que tem espaço para crescer mais nesse tema da desjudicialização ou extrajudicialização, como alguns querem? Olha, acredito que sim. Essas autoridades delegadas... Porque o processo judicial ele tem um custo para o Estado, né? As autoridades delegadas, elas podem cada vez mais ir assumindo esses papéis no sentido de podermos ter a condição de diminuir a desjudicialização, com certeza também diminuir o custo que isso traz para o país quando se procura a toda hora e a qualquer motivo sempre levar uma discussão para o judiciário. Acaba que você demanda demais o judiciário, isso faz com que o custo da máquina pública aumente e a entrega à sociedade ela seja cada vez menos produtiva e mais lenta. Com o trabalho das autoridades delegadas, eu vejo a condição de baratear primeiro o custo da máquina pública, de se ter mais eficiência e de poder com isso, com mais agilidade, entregar à população aquilo que muitas vezes se demoraria meses, anos para ser resolvido de forma muito mais imediatista. Isso seria, na minha avaliação, muito bom. E essas autoridades, elas estão cada vez mais preparadas para isso. Por quê? Porque elas também têm a consciência do serviço que prestam. Então, a responsabilidade, que não é pequena, cada vez mais impõe que os setores, né, sejam em qual área for, se tenha ali a condição de procurar sempre melhorar a prestação de serviço, de poder contar com quadros mais preparados, com a mão de obra mais rebuscada, mais capacitada, para que essas ações elas possam não só dar certeza que está sendo bem feito o que já está autorizado, como também a condição de poder, por decisão legislativa, por decisão política, algumas atribuições possam também ser aumentadas, visando justamente esse processo
de desjudicialização, que é tão importante na minha avaliação, até para o próprio Poder Judiciário, para que se tenha mais condições de trabalhar nos temas, pautas e processos que verdadeiramente o Judiciário tem que se dedicar. Muitas vezes você poderia resolver muitos desses questionamentos, dessas situações que são levadas ao Judiciário, você poderia sim resolver de maneira muito mais simplória, mais rápida e eficiente para a população. Então eu defendo piamente essa questão da desjudicialização, até porque eu confio hoje no trabalho prestado e feito por essas autoridades delegadas em todo o Brasil. Nós conversamos aqui com o deputado Hugo Mota Vanderlei da Nóbrega, o Dr. Jorge Takeda, Dr. Flaviano Galhardo e eu agradecemos muito a sua visita. Gostaríamos que Vossa Excelência deixasse uma mensagem para os nossos jovens. São milhares de jovens no Brasil inteiro que procuram conhecer personalidades como Vossa Excelência, estão ali cumprindo com o seu dever nas delegações extrajudiciais, né? Mas eles gostam de ouvir uma mensagem de um jovem vitorioso como Vossa Excelência. Olha, a mensagem que eu deixo é que a nossa juventude ela tem um papel fundamental na nossa sociedade, que é podermos garantir que os jovens de hoje, que serão aqueles que serão responsáveis pelo país de amanhã, procurem sempre não deixar de acreditar no Brasil, de poder, com muito afinco, se dedicar àquilo que cada um escolher para a sua vida, se dedicando de forma integral, de forma inconteste, para que possamos avançar positivamente naquilo que decidimos fazer para o nosso futuro. Eu procurei entrar na política porque desde cedo, por conviver com minha família, que é política no Estado, em fazer da política um instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa foi uma decisão que eu tomei. Eu procuro me dedicar todos os dias a poder cumprir esse papel de forma muito dedicada, onde exclusivamente a política para mim é a atividade da minha vida. Por quê? Porque eu acredito no que eu faço. E a juventude, acreditando no que faz, cada um em sua área, nós vamos sim conseguir melhorar o nosso país. Nós vamos poder conseguir sim melhorar a vida das pessoas e darmos a condição de ver que a nossa sociedade está evoluindo, aprendendo com os mais experientes, podendo ali adquirir as experiências necessárias que só vivendo e só a vida nos possibilita, mas com foco, com uma determinação de poder avançar em áreas importantes, fundamentais, que a nossa sociedade tanto precisa, tanto necessita. Então a mensagem que eu deixo é de foco, é de dedicação e de certeza que a nossa juventude ela cumpre um papel fundamental, principalmente para o futuro do país, e que possamos juntos, essa geração que vem chegando, podemos dar continuidade a tantas conquistas aqui já estabelecidas, onde uma série de novas perspectivas se abrem e que, com dedicação, com afinco, nós vamos sim conseguir seguir avançando, seguir nos dedicando em prol de um país melhor para todos. Muito obrigado. Obrigado.